Bem, vou fazer aqui uma pequena reflexão sobre o 9º mandamento. Não cobiçar a mulher do próximo. Bom, que vale para as mulheres também. Não cobiçar o esposo da próxima, uma vez que é violar da mesma forma o sagrado. Violar o sacramento, violar a família. Eu tomei como ponto de apoio aqui o compêndio do Catecismo, na pergunta 527, o que nos pede o 9º mandamento. O 9º mandamento nos pede que se vença a concupiscência carnal nos pensamentos, nos desejos. A luta contra a concupiscência passa pela purificação do coração e viver a prática da virtude da temperança. Pois é. Então nós vamos pensar assim, refletir um pouco sobre o que é a concupiscência. A concupiscência é a inclinação para o mal. E como é que se dá isso? Como é que se deu, né? Isso se deu lá no primeiro pecado da humanidade, com Adão e Eva. Adão e Eva viviam muito felizes ali no paraíso, né? Sob só uma condição, a não de comer um fruto, ou seja, a não desobedecer Deus. Mas aí eles viviam, alguém observava eles, né? Assim, uma espécie de, alguém vigiava, alguém observava. O diabo, ele tinha como objetivo romper com aquela felicidade, romper com aquela amizade que Deus tinha com Adão e Eva. Adão e Eva eram perfeitos em Deus. Eles eram imagem e semelhança. Eles não tinham pecado. Mas o diabo, na figura da serpente, os seduziu. Seduziu Eva numa conversinha bem desinteressada, né? Assim, aparentemente, bem desinteressada. Ele diz para Eva: é verdade que vocês não podem comer dos frutos do jardim? E Eva diz: não é verdade não, nós podemos comer todos, menos aquele fruto da árvore no centro do jardim. Deus disse que se comermos, podemos morrer. Se comermos, morremos. E a serpente disse: não morre não. Não. O que Deus não quer é que vocês não tenham discernimento entre o bem e o mal. Que vocês não sejam como deuses. E Eva, olhando para aquele fruto, olhando, ela viu que era bom, ela viu que poderia ser saboroso, que poderia abrir a inteligência, e Eva come e dá para Adão e Adão come. Pois então, aí nasce o primeiro pecado, o pecado da humanidade, na qual toda a humanidade também vai ser penalizada. Por causa dessa desobediência, nós já nascemos privados da santidade e justiça originais. Nós não cometemos o pecado enquanto bebê, mas já temos o pecado por origem. Um bebê inocente, recém-nascido, contraímos na condição de nascimento, de descendência de Adão. Na descendência, na nossa descendência humana de Adão, já contraímos o pecado. E aí nasce a concupiscência, porque teve uma consequência. E a consequência
do pecado na natureza humana, nós não fomos totalmente corrompidos, mas sofremos. Sofremos a pena da morte e sofremos a pena das dores. A humanidade, a partir desse momento de pecado, ela sofre a morte. Ela tem sofrimentos e a inclinação do mal. A partir daí, nós temos a concupiscência, nós vivemos a concupiscência, na concupiscência, nós vivemos na condição de sofrimento, de morte e de inclinação para o mal. O pensamento, o desejo, a cobiça, isso é um sofrimento, é uma tentação que causa sofrimento porque leva ao pecado, e o pecado leva à morte. Agora, podemos evitar interrompendo o pensamento. É difícil? Pior então é viver em pecado, é viver o sofrimento. Interromper um pensamento, que é uma inclinação do mal, nos ajuda a não pecar. E o pensamento, ele começa, ele não nasce grande, né? Ele é pequeno. Primeiro segundo, 10 segundos, logo no comecinho, já interrompe. Não vai adiante, ele não se torna desejo, ele não se torna cobiça. Eu tenho como exemplo você enfrentar algo grande, derrubar um touro, por exemplo. É difícil derrubar, porque é grande, é pesado, tem muito esforço, é difícil. Você vai ser derrotado. Mas se você for num bezerrinho, você derruba facilmente. Talvez ele nem se levante. Se tiver acabado de nascer ali, ele nem se levanta se você não quiser que ele se levante. Assim o pensamento. Se você não quiser que ele vá adiante, interrompe logo no começo. Isso, os pensamentos que nos levam ao mal, os pensamentos de inclinação que nos levam ao pecado, que não podem nos levar ao desejo e nos corromper. Deus nos dá a graça da virtude da temperança para combater a concupiscência do pecado, dos pensamentos, do olhar, da cobiça. A temperança nos ajuda, nos fortalece, ela nos dá autocontrole, autodomínio, renúncia, moderação, equilíbrio. A temperança ordena os nossos afetos, condiciona os nossos instintos, sublima as paixões, organiza a sexualidade, modera os impulsos e apetites. Ela também abre o caminho da castidade, da sobriedade. Deus nos dá a graça dessa virtude para vivermos e termos um coração puro, porque é o fruto de combater o mal, de combater o pecado. O fruto é ter um coração puro, é purificar o coração. Mas para purificar o coração precisamos viver a prática da temperança. E isso só podemos pedir a Deus. Deus é que nos dá essa graça, a graça de ter essa virtude. Mas para isso também é importante que eu me conheça, que eu saiba dessa necessidade, que eu me conheça, que eu conheça as minhas dificuldades em combater ou em viver pensamentos assim, ou de ter desejos que me levem a pecar. É importante eu ter essa consciência para que eu peça para Deus para combater, porque se eu não reconhecer e viver de maneira, liberada, eu também não vou conseguir combater o pensamento, não vou conseguir combater desejo
né? É importante que eu entenda que se eu tiver, quando tiver, eu reconheça e que eu peça a Deus a graça dessa virtude para combater os maus pensamentos, para combater o pecado. Peçamos a Deus, então, a graça da virtude da temperança para combater a concupiscência carnal, purificar o coração e vencer o pecado. Eu vou dar uma dica aqui. Para combater o pensamento, existem algumas técnicas. Eu tenho uma. Para falar a verdade, eu só usei uma vez. Funcionou, comigo funciona. Me ajuda a controlar. Assim que começa um pensamento que é um pensamento de inclinação que eu acredito que vai me levar a uma situação de pecado, para interromper e para lembrar de interromper, quando você vê, você já andou, né? Você já seguiu. Então eu uso uma borrachinha eu uso. Eu coloco a borrachinha e quando o pensamento inicia, mas lá no seu primeiro segundo eu já puxo a borrachinha. Essa dorzinha que ela provoca já me desperta. Então toda vez que o pensamento vinha eu puxava. Assim eu consegui ficar consciente em relação ao pensamento, porque às vezes ele vem e segue sem você se dar conta quando vê, porque o pensamento nesse caso ele te deixa próximo daquilo que está te dando alguma satisfação, alguma alegria. Então você vai e puxa. No meu caso eu puxei algumas vezes e fiquei com consciência, fiquei mais consciente e pude interromper até sozinha depois, sem precisar ficar puxando a borrachinha. Funcionou para mim. Olá, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça, compartilhe com seus amigos. Fiquem com Deus!